Boa noite para você. Ontem nós estudamos juntos um pouquinho sobre falhar não significa fracassar. E hoje nós vamos ver que a verdade importa. A verdade não é algo assim simples, ou melhor dizendo, é mentira esse negócio de que todos os caminhos levam a Deus. Isso é uma coisa enganosa e nós vamos estudar um pouquinho sobre esse tema hoje. Te convido para fazer uma oração. Nosso Senhor, nosso Deus, ilumina nossa mente com o Espírito Santo para que a gente possa compreender a Tua palavra e as lições que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou começar te contando a história de um sujeito chamado Siddhartha Gautama. Ele era um príncipe, vivia num palácio protegido ali dos sofrimentos da vida, mas um dia aquele menino decidiu sair das portas do palácio e andar pela cidade.
Diz a história, que eu honestamente não sei se é história ou se é lenda, mas imagino que seja real a história. Diz a história então que Siddhartha Gautama, andando ali pelas ruas da cidade, encontrou um homem doente. Depois, andando mais um pouquinho, encontrou um homem idoso. Andando mais um pouquinho, viu um cadáver e começou a desconfiar que a realidade da vida era bem diferente daquela que contavam para ele dentro do palácio. Caminhando mais um pouco, ele se deparou com um monge calmo e sereno, que começou a dizer para ele como ele poderia ser uma pessoa iluminada. A partir daí, Siddhartha Gautama abandonou o palácio, renunciou ao trono, diz a história, e começou a descobrir o caminho da vida iluminada, e se tornou ninguém mais, ninguém menos do que Buda, o iluminado. E então ele começou a criar uma ideia, uma religião, um conceito. Na verdade, o budismo não é nem tanto uma religião, mas é uma proposta ética. Através de 8 passos, o Buda, o iluminado, pretende ensinar as pessoas como eles podem encontrar o caminho para se unir ao Uno do universo, que é uma força impessoal. Agora, o detalhe interessante dessa história é o seguinte: para o budismo não existe um caminho certo. Não se fala em doutrina. O que importa é você ir para a direção certa. Não importa o caminho que você tome. Não se fala em regras, em normas de conduta, não. O importante é que todos os rios fluem para o mar. Então, flua você também e deixe os outros fluírem como eles bem quiserem. Essa é a proposta do budismo. E de outras religiões orientais e também ocidentais. Esse negócio ficou tão forte aqui no Ocidente que muitas pessoas, inclusive os cristãos, acabam dizendo o seguinte, que todos os caminhos levam a Deus. Já ouviu falar nisso? Pois é. É daí que vem essa história e essa ideia. Mas Jesus é um pouquinho mais radical. Jesus, no livro de João, 8 vezes disse assim: eu sou. Entre outras coisas, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, como ele se apresenta à humanidade, não há outro caminho, não há outra solução, não há outro rumo. Para Jesus, essa história de que todos os caminhos levam a Deus é absurda. Eu vou ler um texto bíblico com você para você ver o que eu quero dizer. Se você tem a Bíblia aí, João capítulo 14, ou melhor, João capítulo 8, os versos de 31 em diante. Então, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente os meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. E eles responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E então Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica sempre na casa. Se, pois, o Filho do Homem os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Para Jesus, a única maneira de você e eu sermos livres de nós mesmos é Jesus Cristo. Para Jesus não há outra opção. Esse negócio de que todos os caminhos levam a Deus não serve. Você pode até escolher assim, mas não com a bênção de Jesus. E talvez você pense que essa é uma maneira um pouco arrogante ou até radical, não é, de se colocar diante das pessoas. Mas imagine, se você hoje soubesse que existe uma pessoa que tem a cura para o Covid, e essa pessoa, por humildade ou por acreditar que é necessário a gente seguir o politicamente correto, essa pessoa que tem a cura se escondesse em algum lugar aí, né, do mundo, e com humildade as pessoas que o procurassem, ele dissesse assim: não é bem assim, não sou eu a solução para vocês e para o mundo, quem seria eu para dizer isso? Procurem outros métodos, vai dar certo, a vacina já está aí. Como é que você se sentiria se seu pai morresse, sua mãe morresse, seu filho morresse, e depois você descobrisse que esta pessoa que tinha a cura foi tão humilde, tão politicamente correto, a ponto de não te oferecer
algo que você mais precisava, como você se sentiria? Pois é assim que Jesus se apresenta à humanidade. Ele não usa de falsa humildade ou de uma política correta, digamos assim, nos termos de hoje, não. Jesus sabe que é a solução para a humanidade e ele se apresenta assim, porque sabe que a nossa necessidade é essa. Do contrário, ele ficaria escondidinho lá no céu, esperando que os seres humanos achassem uma solução para a sua vida, mas não é assim que Jesus trabalha. Ele se apresenta e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e vocês só serão livres através de mim. Ele tem a solução e ele te oferece. Mas eu fico imaginando esse diálogo hoje, e eu desenhei aqui um diálogo de Jesus com a sociedade moderna. Veja o que você acha disso. Imagine hoje Jesus aparecendo aqui no nosso mundo pós-moderno, na verdade, e dizendo assim: se vocês permanecerem na minha palavra, serão verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. João 8, 31 e 32. Daí a gente diria mais ou menos assim para ele: o que é isso, Jesus? Nós somos seres humanos livres, independentes, cheios de ideias, de tecnologia. Nós estamos na era científica, iluminada, inteligente. Nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que nós seremos livres? Pois é, Jesus talvez dissesse então o seguinte: em verdade, lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Se o Filho do Homem libertar vocês, então vocês serão verdadeiramente livres. O que Jesus está dizendo é que, embora a gente viva numa época iluminada, numa época científica, numa época pós-moderna, numa época onde o homem tem desenvolvido, criado, inventado, infelizmente o ser humano, o homem e a mulher, continuam escravos de si mesmos. Quantos de nós não levantamos dia após dia pela manhã, olhamos no espelho e pensamos: como eu gostaria de ser diferente, como eu gostaria de ser um melhor marido, uma melhor esposa, um filho melhor, um patrão melhor, um empregado melhor, um amigo melhor. Como eu gostaria de vencer os meus defeitos de caráter. Quantas vezes a gente se arrasta pela vida, carregando como que um cadáver as nossas dificuldades, defeitos, e a gente gostaria de ser pessoas, talvez até pessoas diferentes. Alguns chegam a dizer: se eu pudesse voltar no tempo e começar tudo de novo, faria tudo diferente. Pois bem, infelizmente, humanamente isso não é possível. Mas o que Jesus propõe aqui é o seguinte: se você tiver um encontro comigo, diz ele, o Filho do Homem pode te libertar de você mesmo, de você mesma. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu vou falar um negócio para você. Ser adventista, eu nasci, meus pais já eram adventistas do sétimo dia, e ser adventista me trouxe muitas bênçãos e me livrou de muitas dificuldades na vida. E eu tenho consciência disso, está claro para mim. Mas uma outra coisa que está clara para mim é que, da mesma forma que você levar uma bicicleta numa oficina mecânica não faz da sua bicicleta um carro, da mesma maneira, eu entrar numa igreja adventista não faz de mim um filho de Deus, um cristão. Embora, como eu já disse, esta religião tenha me feito muito bem, me faz muito bem. Mas o fato de eu ser adventista não faz de mim um filho de Deus, é preciso mais. Segundo Jesus, aqui em João capítulo 8, eu preciso me conectar com Ele, e Ele, o Filho do Homem, pode me libertar. O poder é dele, não da igreja. O poder é dele, não da doutrina. A igreja e a doutrina nos levam a Jesus. São caminhos que facilitam a nossa compreensão da pessoa de Jesus e que nos levam até Ele. Eu conheci Jesus através dessa igreja, dos meus pais primeiro e depois dessa igreja. Mas é Ele que pode nos tornar livres, pessoas melhores. Então, eu quero te fazer um apelo, eu quero te fazer um convite. Você pode sim rejeitar esse Jesus. Isso se chama livre-arbítrio.
liberdade, nós somos seres livres, nós não nascemos de forças cegas da evolução, a gente não é resultado de um processo sem inteligência, sem propósito, não, nós somos resultado de um Criador inteligente, amoroso, Ele pensou, Ele raciocinou, Ele nos fez, Ele nos planejou, e Ele nos deu a capacidade de sermos livres. E você pode sim, dizer não para Jesus. O único detalhe é que nesta vida, você vai continuar sendo escravo ou escrava de si mesmo ou de si mesma. E mais um detalhe importantíssimo. Segundo Jesus Cristo, a única maneira de você e eu termos vida eterna é através dele. Então, duas coisas são importantes e precisam ser entendidas. Podemos dizer não, mas estaremos rejeitando a liberdade desta vida e a vida futura eterna sem fim. Tomara que ao ouvir o hino, e a Juliana vai cantar hoje novamente, tomara que ao ouvir o hino você escolha dizer sim para ele. Experimente, tente, quebre os preconceitos, tire da sua mente aquelas coisas que te fazem pensar que a fé, a religião são coisas para gente ignorante. O mundo hoje procura levar você a pensar que Jesus Cristo, a Bíblia são coisas antigas, que passaram. Mas Jesus se coloca como única solução para a humanidade, o que diz respeito ao passado dele, ao presente que ele viveu há 2000 anos nessa terra e ao futuro, até o dia em que ele voltará para nos buscar. Então quebra os preconceitos, abra sua mente, deixa Deus tocar o seu coração e quem sabe, durante este hino você tome a decisão de ser livre e de um dia receber das mãos dele a vida eterna. Enquanto a Juliana canta, eu vou estar orando por você. Espinhos cruéis, ferindo e só, mas a ingratidão foi que o fez chorar. Sua vida deu só por lhe amar. Você poderia dizer não a Jesus. Se ele mesmo aqui viesse pra lhe ver, lágrimas nos olhos e em poder, com as marcas nas mãos, lhe quisesse abraçar, você poderia dizer não a Jesus. Conseguiria deixá-lo a sofrer, sabendo que é por você. Lhe diria: não estou pronto pra vida lhe dar, dispensar poderia o seu amor. Cristo aqui está e espera você. Veja com o coração ou com os olhos da fé. Você tem que decidir. Ele tudo já fez. Você poderia dizer não a Jesus. Conseguiria deixá-lo a sofrer,
Nosso Deus, mais uma vez pedimos que o Teu Espírito seja enviado, que os Teus anjos vão até os lares, os trens, os ônibus, os lugares onde os Teus filhos estão assistindo essa transmissão, nos escritórios, onde eles estiverem, que o Espírito Santo convença a cada pessoa que se dispôs a assistir, a se conectar contigo nessa noite. Que o Espírito Santo os convença de que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, que Jesus é a solução para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, para a nossa finitude, para a nossa morte. Nos convença de que Jesus é aquele que um dia virá nos buscar e aí a vida vai ser vida de verdade. Nós sabemos que podemos dizer não, mas nos convence a dizer sim, a te aceitar, a reservar um tempo na nossa vida para o Senhor, para a Tua palavra, para a Tua igreja. Pedimos, insistimos, não porque a gente mereça, mas porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus, amém. Amanhã você vai ouvir o Paulo de Tarso falando sobre o tema das 3 cruzes. Eu espero que você tenha uma noite feliz, agradável e de paz, e que Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo te visitem. Em nome dele, amém.